você que olha e vê sempre... Ah, vamos colocar isso aqui, Luquinhas. Aqueles capacetes bonitos ali, ó. São capacetes que fazem história do nosso automobilismo, capacetes que fazem história do Brasil. Então, muitos ali são os moldes dos capacetes. A maior parte ali do Senna, o último do Piquet, que eram os moldes, que eram para aprovação de cores, tudo isso, dos pilotos. E quem faz esse trabalho maravilhoso é o Alan, que aqui está. O Alan Mosca, junto com seu pai, fez história no automobilismo, o Cid Mosca. Alan, muito obrigado pela tua presença. Felipe, muito obrigado pela tua presença também. O Felipe, que é um amigo querido. O Alan e o Felipe estão no escuro ali. Vem aqui do ladinho, só pra gente mostrar a vocês. Ou aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Tanto faz. Pode ser aqui, ó. Os meninos. Ó, ou aqui, entra aqui, ó. Entra aqui desse lado aqui, ó. Pega, ó, só pra mostrar essas duas pessoas queridas. Um é o Alan e o outro é o Felipe Meirelles, ó. O Alan é um cara que... Alan, você sabe que eu devo? Tem um microfone, o pessoal vai chegar com o microfone aí. Eu não te agradeci. Você sabe que aquela semana que você me fez o capacete foi na semana que eu sofri o acidente. Foi. E graças a Deus eu tava com aquele capacete que você me pintou. Né? Ainda bem. Normalmente nem se usa um lazer desse tipo que você estava fazendo. Mas você vê como a prevenção é importante, né? E é muito importante pra gente receber você aqui. Você sabe que eu tenho consideração muito grande por você. Tinha pelo seu pai também, né? Teu pai... eu tinha vergonha de ir lá, porque eu falava, pô, eu não sou piloto. Como é que eu vou lá fazer um capacete e tal? Imagina. E quando eu cheguei lá foi uma surpresa, porque o Cid Mosca acompanhava o nosso programa há muitos anos, gostava de mim. Sim. E assim... Toda vez que eu vou lá, me sinto em casa. Então, vocês dois... Foi há muito tempo, né? Sintam-se em casa aqui. Você gostou de ver os capacetes aqui? Tá muito legal, ficou muito Cada um tem uma história ali, né? Sim. Aquele molde que tá ali no meio, que é aquele mais fluorescente, vocês fizeram pro Senna quando... Quando ele foi pra Lotus, da John Player, né? Que o carro era preto e a gente alterou o amarelo e fez um amarelo fluorescente. Foi todo um trabalho de pesquisa de anos que eu tive que fazer para chegar naquele amarelo, para ele funcionar, né? Para aparecer o capacete. Então aquela primeira vitória dele na chuva marcou muito porque naquela chuva toda lá no Estoril aparecia só o capacete dele. E muitas vezes né? eram nesses moldes que eles aprovavam a cor, ou a cor do carro, Sim. ou a cor do patrocinador. Sempre houve esse tipo de pré-aprovação de cor, de tudo, pra fazer tem muito tudo. detalhe. Mas era você podia propor a ideia da cor? Isso eu achei interessantíssimo, você podia propor? Na verdade, quando a gente conheceu o Ayrton, ele ainda estava no kart, e ele é um cara fora de série, e ele deu toda a liberdade pra gente trabalhar. Então, não é que a gente decidia, mas a gente propunha e ele aceitava. Não, faz o que vocês acharem. Só que quando ele foi para a McLaren, que era o carro... Vermelho, né? Vermelho e branco... Não, na verdade não. Quando ele foi para a Lotus amarela, que era a Camel, então aquele amarelo já ficou... não ficou tão equilibrado com a cor do carro. Não ornou, então a gente né? voltou para o amarelo original dele, né? E quando ele foi para a McLaren, daí manteve. O pai dele falou, não quero aquele amarelão, senão ele vai querer, o seu Milton, né? E aí a gente respeitou a opinião dele e manteve o amarelo e foi para sempre aí. Você e seu pai uma vez me presentearam com aquele que foi o primeiro, que foi o do kart. O do kart era mais branco, não era? Ali, Era o mais branco ali, ó. Para aí. Não, aquele é o aquele mais branco com... Não é? É aquele lá. Aquele foi a segunda pintura que a gente fez. A segunda pintura dele. Antes teve uma outra que eu ainda não lancei, mas ele fez 2 anos de kart com aquela pintura. E em 79, quando ele foi correr o Mundial, acho que foi no Estoril, não lembro, aí voltou, a gente fez aquela pintura toda amarela que acabou eternizando a E carreira. você sabe que a Bandeirantes é o canal de esporte. Sim. Ano que vem, a Band vai investir muito nisso, com Stock Car, Fórmula Truck e outras fórmulas que vão acontecer também. A gente está muito contente. Além do porque, futebol. Isso é importante para vocês também, né? Sim,
a TV aberta tem pouca exposição de automobilismo. E para a gente é importante. A Stock Car é uma categoria considerada entre as 4 mais importantes do mundo. Então, a gente tem que ter essa transmissão. Tem no canal fechado, bacana, mas tem né? que ter no aberto também. E ó, pra quem não sabe, essas cadeiras bonitas aqui, todas foi o Alan que pintou. Ó, Caramba, todas as que cadeiras legal. aqui. E o Felipe, vou pedir pra você passar. Alan, obrigado pela tua presença Obrigado aqui. Eu a adoro você, você. Edu. Obrigado pelo Imagina, carinho e eu que pelo agradeço apoio. o convite É bom aí. te receber aqui, porque de certa forma, você já fazia parte da minha vida, mas agora faz parte da minha, Legal. dessa Obrigado. volta. E obrigado Obrigado pelo mesmo. carinho, viu? Deixa eu passar Ô, Felipe, pro- deixa eu falar com você, porque é o seguinte, Felipe, existe pouca divulgação, existe pouco apoio do automobilismo no Brasil. Então, para esse próximo ano, a Band fazer tudo isso vai ser muito bom também. Ah, né? sem dúvida. Uma categoria acaba puxando a outra, né? As pessoas acabam tendo o gosto pelo automobilismo, então, seja qualquer tipo de automóvel, dá mais vontade de se ver, né? E é uma coisa que no Brasil eu acho estranho, porque o brasileiro, o que ele mais gosta? Eu digo sempre que são 4 coisas, né? Cerveja, o samba e automobilismo, né? Então... E a quarta coisa, o que é? O futebol. eu acho É o que Edu não seria Guedes. melhor eu não A falar. quarta coisa é do Guedes. É, Edu São Guedes. as mulheres que aparecem no samba, etc. E as mulheres amam o Edu Guedes. Então tá tudo Não, ligado. isso sem dúvida. Eu posto na minha mídia social uma foto do lado do Edu, eu sempre sou o feião. E o Edu, nossa, que lindo, Ô, que Felipe, gato. imagina. Aí, às vezes eu finjo que é pra mim, né? Porque faz bem pra autoestima, mas fazer o quê? E Né? o Alan proporcionou, eu falei do Felipe, o Alan proporcionou, o Felipe foi meu amigo de infância, eu fui reencontrar depois de muitos anos. A gente era amigo com 5, 6, 7 anos de vida. E foi o pai do Felipe, junto com meu pai, que me levava no automobilismo. Muitas vezes eu ficava com o pai do Felipe também. Me levou para conhecer o Senna pequeno, né? Me levou para conhecer o Emerson pequeno, porque nossos pais trabalhavam juntos e patrocinavam várias empresas, e dentre eles, depois o carro do Senna também, né? E meu pai gostava muito de você também, porque pra pegar, como levar o pupilo junto... E ficar para cima e para Pra baixo. cima e pra baixo mostrando, porque você também você sempre foi bem educado e um cara... Era meio bagunceiro, Não, era mas meio isso faz bagunceiro. bem, isso faz Obrigado, bem, viu? faz Obrigado pela parte, presença é de muito vocês. legal. Ó, Eu que fiquem pro agradeço. almoço, tá? Eu que agradeço. Obrigado pela Tá presença bom. de vocês. Obrigado, Vamos gente, caprichar bom no programa. almoço, você viu? Ó, você viu que a gente tem que caprichar no almoço hoje, hein? Nossa, a Obrigado. pressão aqui aumentou. Ó, Jesus vamos do caprichar, céu. meu. Ficou aqui, Vamos ó. caprichar. Ó, você vê como é que são as coisas, né? Eu tenho que agradecer a eles, porque assim, são 2 amigos queridos e o Alan, todo mundo que vê ele aqui e quer abraçar, porque faz parte da sucesso. história, né? Nossa, Demais. meu Deus. Ó,